Primeiramente, Miguel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui nos estúdios da Inovadora FM. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, querido Osni. Boa noite a todos os caros e queridos ouvintes. É uma satisfação e um prazer que estou repetindo na noite de hoje. Uma noite bem corrida, um dia bem agitado, mas que valeu a pena. Muito bem, então nós estamos aqui agora. O Miguel é presidente da Câmara Municipal, né, Miguel? Foi uma surpresa para você? Osni, eu não sou presidente, eu estou como presidente, assim como estou como vereador e assim como estou na vida, né? Foi uma surpresa, tinha expectativa sim, lutei para isso, conversei muito com os colegas e depois da Câmara depois da presidência, da eleição, vem aquela situação, né? Aquele pensamento, ora, será que nós vamos ter uma Câmara repartida, uma Câmara segmentada aí, diferenciada? Não, absolutamente. O que está prevalecendo até hoje, e estamos conseguindo manter essa harmonia interna na Câmara com todos os vereadores, é o respeito mútuo, é o interesse público. Esse está falando alto e a restrição à legalidade. Estamos fazendo tudo o que a lei nos permite, ou seja, o dever de casa. O vereador não está aí para usar do mandato para se beneficiar, para ter as suas vantagens, absolutamente. Estamos repudiando essa conduta e os vereadores estão trabalhando semanalmente em prol da cidade. Não é à toa que você tem uma reunião semanal, que é a sessão ordinária da Câmara, e você pode dizer, poxa, os vereadores estão se reunindo então só na sessão ordinária? Não estão. Estou admirando e muito feliz em estar fazendo parte de uma Câmara em que diariamente cerca de 8 a 10 vereadores passam pelo poder para atender a população, passam para ouvir os reclames, passam para dar sugestões, passam para participar do processo legislativo, opinar sobre a estrutura administrativa, sobre a estrutura funcional da Câmara e sempre trazendo um aprimoramento e sempre entendendo as impossibilidades momentâneas, mas fazendo jus e lutando em prol do progresso do Poder Legislativo. Está muito bom, está muito prazeroso e a discussão sempre tem sido a população. Nós temos nos reunido semanalmente, além da sessão ordinária, mais um dia por semana, que a gente se reúne para tratar sobre projetos em que somos procurados pela população. Hoje tivemos 3 reuniões, das 6 da tarde até agora, às 9 horas da noite. Miguel, para que os nossos ouvintes entendam, porque algumas pessoas ainda não sabem, né? E nós estamos aqui justamente para informar essas pessoas, né? Qual é a diferença do vereador, né? Quando ele é eleito presidente da Câmara, o que ele faz? Osni, o vereador eleito presidente da Câmara, ele passa a representar a Câmara em seu modo externo. Tudo o que for condizente a eventos, solenidades, apresentações municipais, em que o presidente chega e ele é convidado a fazer parte, a integrar dessas mesas, ele é o representante da Câmara. Ele é o presidente da Câmara que tem essa competência. Além disso, situações que envolvem outros poderes procurando por informações da Câmara. Um exemplo, o Ministério Público peticiona à Câmara um pedido de explicações ou de explanações sobre um determinado procedimento legislativo. Quem assina, quem responde? O presidente da Câmara. Então, todos os assuntos externos da Câmara, oficiais como representação da Câmara, são representados pela figura do presidente, que tem também as competências administrativas. Quais são elas? Pagar os funcionários, pagar os fornecedores, emitir todo o levantamento, balanceamento, acompanhar a progressão da Câmara, o plano de metas, prover concurso, fazer concurso, fazer processo seletivo, admitir pessoal, enfim, tudo que compete ali ao setor administrativo passa pelo crivo do presidente também. Outra atribuição, sanar os problemas que chegam à Câmara. Muitas vezes o vereador é procurado por algum problema público, de ordem pública, que um cidadão o procura, faz a demanda, e o vereador às vezes fica compelido, olha, como que eu vou resolver isso e tal. O presidente ele tem o dever ali de pacificar o tema, de criar uma resolução para aquilo. Enfim, ele é uma carta de as dentro da Câmara, que é usada para todas as situações de representatividade do Poder Legislativo e de pacificação dentro da Câmara.
Se não temos uma Câmara pacífica, no sentido de harmônica para com a população, nós temos problemas e esses problemas só geram conflitos e conflitos interna e externa à corporação, à Câmara no caso. Ô Miguel, essa demonstração de trabalho, principalmente desses novos vereadores que foram eleitos, né? Isso, você que você está no segundo, né? Segundo, eu sempre erro, é mandato. É mandato. Mandado é quando você manda. É por ser policial, né? Você cumpre muito mandado de busca e apreensão. Então, você confunde, viu? O que é o mandado? Mandado. É quando você é mandado... fazer alguma coisa. Exatamente, é mandado mesmo, vem disso. O mandato não, é investidura no cargo. Tá, aproveitando o Miguel pra gente, pra levar o conhecimento, eu sempre confundo. Ô Miguel, uma outra... deixa eu registrar aqui que chegou pelo WhatsApp, claro. Né? O Dr. Gustavo, ele parabeniza você pela atuação na Câmara, né? A Câmara Municipal, que mostrou o discernimento necessário para coordenar o Legislativo ferreirense, o Dr. Gustavo de Freitas. O Gustavo. Acompanhando também. Muito obrigado, Gustavo. Um fraterno abraço. A Noite Inovadora. Obrigado, então, Dr. Gustavo, na audiência também do programa Noite Inovadora. Então, Miguel, retomando a minha pergunta, porque é início de legislatura ou você vê que a Câmara está mais atuante do que as outras? Nas outras... A outra Câmara. Osni, eu tenho apenas uma comparação que foi a Câmara anterior. Sim. Né? Foi o meu primeiro mandato. Eu sou franco com você, entendo que a Câmara atual está muito promissora. Eu estou me tornando fã da Câmara atual pela conduta dos colegas e pela linha dos colegas. Há situações, é claro, que chegam à Câmara e nós ficamos pensativos. Ora, como poderemos resolver isso? De que forma poderemos resolver? E toda situação que chega, que afeta a Câmara, ela é partilhada a todos os vereadores. Não há distinção, não há separativismo. E isso eu enfrentei na outra Câmara. Sim. Não é porque passei e tal, não deva falar. Passei sim, vivenciei isso. Vivenciei o quê? Uma certa exclusão. Existia um grupo paralelo na Câmara e eu sempre fui contrário a isso. Nunca aprendi isso na minha vida pessoal nem na minha vida profissional. Se você está numa firma, você tem que agregar a todos, você tem que participar todos do informe, da situação, porque a firma ela é o quê? Um time. A Câmara não deixa de ser. É um time escolhido pela população para representá-la. Ora, se esse time ele está dilacerado, ele está facetado em grupos, como que você vai prosperar com o poder? De forma alguma. E não sei se decorre desse início de mandato, mas eu não senti isso no início do mandato anterior. Eu acredito que essa mudança na Câmara, em que vieram vários vereadores que já concorreram a outras eleições, a mandatos, mas não lograram êxitos, hoje representam aí 80%, 90% de uma novidade. Assim. Não foram eleitos. Representavam aí, participaram de outras eleições, mas não haviam sido eleitos, foram eleitos agora. E o comprometimento deles, o discurso deles e a conduta deles de responsável para com o seu eleitorado está me deixando muito satisfeito, muito feliz. Eu vejo, Osni, francamente, uma parecência na minha linha de atuação nos 4 anos em que por lá passei. Entendi. Então é essa visão que você tem. Muito positiva e peço mesmo à população, procure pelo seu representante. Quer falar com o vereador que votou, que elegeu, procure por ele, peça a ele. A gente vê às vezes a mídia distorcendo um pouco. Olha, você precisa cobrar do político que você escolhe. Não, você não precisa cobrar do político, você precisa participar do trabalho do político que você escolhe. Se aquele político que você escolheu ele não está condizendo, ele não está atendendo às suas expectativas, aí você vai cobrar um posicionamento dele para com aquela expectativa que você vislumbra. Mas participe, atue junto do seu representante, porque isso dá gás, isso dá ênfase ao trabalho e dá incentivo ao trabalho do legislador. Miguel, recentemente eu até estou acompanhando uma publicação aqui, uma foto sua com o prefeito Rômulo Ripa num trecho da João Salgueiro. Você pode falar dessa obra? Essa obra foi um recap desse quarteirão aí, desses 100 metros da rua João Salgueiro. O prefeito Rômulo Ripa me chamou, falou: Miguel, quer dar um pulinho aqui, quer dar
uma observada e tal. Eu sei que você é vinculado aí ao patrimônio histórico da cidade, mas eu estou fazendo esse recap dessa massa de asfalto sobre o paralelepípedo. Eu olhei para Rômulo, eu entendo perfeitamente, porque nós não temos, infelizmente, mais na estrutura administrativa, aqueles servidores que conheciam o traquejo com o paralelepípedo. Outrora a cidade, o centro da cidade, Osni, ele era recheado de paralelepípedo. Isso começou na década de 1940. E o paralelepípedo em muitas cidades, pela falta do manejo correto e também pelos veículos que modificaram, em 1940 você não tinha a quantidade de carros que você tem, você não tinha o peso dos caminhões que hoje você possui, que trafegam por qualquer lugar da cidade, no caso da cidade de Porto Ferreira. O que causaram esses caminhões, esses veículos? Causaram uma falta de nivelamento no paralelepípedo, e o trabalho para nivelá-los é muito grande, muito extensivo, embora sejam ecológicos. Ambientalmente são corretos, porque a água escoa entre eles. Mas estávamos recebendo uma série de reclamações de cidadãos, inclusive de mulheres, acerca desses paralelepípedos ali instalados, porque elas iam atravessar a rua, às vezes em dia de chuva, e o salto enroscava e caía e etc. Então, entendeu o gestor, o prefeito, sobre a situação de colocar essa massa de asfalto ali, que veio de uma emenda de um deputado de um outro partido. Já estava essa emenda antes do prefeito assumir, e ele me chamou, Miguel, estou colocando porque não tem jeito e tal. Eu falei, não, perfeito, deixa ao menos uma rua como paralelepípedo para simbolizar. Vocês sabem que não houve a retirada desses paralelepípedos no centro da cidade, eles ainda permanecem sob a massa de asfalto. Entendi. Mas há ainda o quarteirão ali na rua Procópio de Carvalho, que traz o paralelepípedo. É difícil o traquejo, Osni. Bom, Miguel, eu estou fazendo essas perguntas para você, logicamente, né, por ser o presidente da Câmara e saber algumas informações que chegam para você, né? Eu gostaria de perguntar para o prefeito Rômulo Ripa. Eu oficialmente convidei ele para uma entrevista, porém ainda não obtive resposta, viu? Então, eu estava com ele hoje, devia ter me falado antes. Eu já, através da assessoria de comunicação, eu fiquei aguardando um posicionamento para trazer ele aqui uma quinta-feira para bater um papo. A gente está aguardando o posicionamento do prefeito Rômulo Ripa, se vem ou não para uma entrevista comigo, viu, Miguel? Claro. Por isso que eu estou te perguntando algumas coisas. Claro. Você falou do recapeamento, até registrar uma reclamação de um morador lá que nos chegou, que o trecho ali próximo à Sá de Taiar, próximo ao Mercado Serve Bem, uns 10 metros que pega toda a faixa, está sem asfalto, forçando os veículos a trafegarem na contramão. Nossa. Tá? E está um caos. Seria bom se pudessem observar quanto ao reparo asfáltico daquele local, viu, Miguel? Então, faremos uma indicação. Tá registrado. Também a velha história do trecho que liga ali na Ponte Nova, né? Aquele trecho. Você tem alguma informação? Ali começou. Já. Eu recebi ontem, salvo o melhor juízo, um comunicado, ontem ou antes de ontem, de um morador do bairro do Cristo Redentor, e pelo qual me informou, Miguel, começaram com as obras ali. Inclusive eu fiz um requerimento, buscando informações do prefeito, sobre o trabalho que irá ser feito ali. De antemão eu esclareço, porque conversei com ele antes de que me respondesse esse requerimento, vai chegar a resposta nas próximas sessões, e ele me alegou que uma empresa que tinha, salvo me engano, aí, uma multa com a prefeitura, houve esse entendimento e essa substituição da multa pelo reparo da avenida. E achei muito louvável, e parece-me que a empresa fará o serviço essencial, isto é, a galeria pluvial, Osni. Sem a galeria pluvial, não adianta, né? Sempre o asfalto dessa avenida vai ser levado. Isso é dinheiro público desperdiçado no ralo. Arcir de Areta Barcelos. O que tem o viaduto Aécio Menucci. O dinheiro público, ele é um dinheiro essencial, um dinheiro sagrado. Ele tem que ser aplicado de forma consciente. E, infelizmente, os gestores anteriores, talvez por uma pressa, por uma necessidade básica, porque lembramos de que ali era terra, né? Absolutamente, aquele circuito, aquela união, aquela conexão, fizeram o asfalto, procederam a
a massa de asfalto, mas não fizeram a galeria pluvial. O que acontece? Quando chove, automaticamente esse asfalto é levado, enxurrado abaixo, e começam essas erosões. Até eu recebi há cerca de uns 20 dias um morador que teve a infelicidade de tropeçar, caiu num daqueles buracos ali, causados pela erosão das chuvas. E no período de chuva, Osni, não tinha o que fazer. Nós sabemos que o problema da Avenida Arcílio de Areta Barcelos, condizente à falta de asfalto, ele está continuado há uns 5 ou 6 meses e veio somente se agravando. Isso ficou nítido à cidade. Passei lá por várias vezes, arrisco a dizer, quase que um ano. Passei por lá por várias vezes e vi esse problema e falei, poxa, é uma pena isso para o município. Mas agora vai ocorrer, segundo o que o Rômulo, o prefeito, me aventou e me reduziu, vai ocorrer o devido reparo ali por essa empresa. A gente está falando aqui do recapeamento dessa rodoviária central e você, inclusive, citou sobre tráfego de veículos, né? E a gente percebe veículos pesados e não existe nenhuma lei municipal que proíba esses veículos ou placas de proibição de caminhões no centro. Osni, eu pedi durante os 4 anos para a prefeita que deixou a administração que ela fizesse um estudo pelo setor de trânsito proibindo o tráfego desses veículos de carga e descarga. Aí vem o comerciante e alega, poxa, mas eu vou sair prejudicado. Não, de forma alguma. Não vai haver a proibição integral, mas em determinados horários você vai ter o benefício da carga e da descarga e em outros não. Sim. Quantos caminhões, ou quase até treminhões, né? É verdade. Nós observamos no centro da cidade, fazendo aquelas curvas mirabolantes, passando sobre a calçada, fiação, né? Mexendo com fiação, com galhos de árvores, comprometendo os veículos que estão atrás deles. Sem contar, e volto a dizer, a questão de calçada, eu presenciei um caso de um caminhão que ele passou em cima da calçada, afundou a calçada e sobrou o ônus a quem? A moradora, a proprietária da casa. Mas durante os 4 anos, a administração anterior não apreciou o pedido. Não entendeu que seria lógico e que seria necessário ao nosso município. Eu vou retificar esse pedido à atual administração, a quem o gestor julgo a plena competência e condição de observar um caso simples e que demanda um posicionamento do Poder Executivo. Entendi. Então será observado, né? Será retificado. Retificado, né? Bom, Miguel, fora isso, né, tem outras coisas aí que podem ser melhoradas com certeza e não precisa muita coisa, né? Então são detalhes que a população ela acaba sendo os olhos, né? Que acabam passando essas informações para nós, para vocês também. A população faz o papel de controle. Porque, como eu disse, né, não tem como vocês estarem em todos os lugares. Não, não. Já disse isso numa entrevista aqui, que nós não somos oniscientes, onividentes, então é importante que eles passem realmente essas informações para você. Deixa eu tocar num outro assunto com você, Miguel, tendo a oportunidade de você estar aqui. Eu gostaria de falar desse assunto sobre fechamentos de postos de saúde, UBSs. Como que a Câmara Municipal está vendo isso? A Câmara Municipal, inicialmente, observou isso com um certo receio, um certo choque, porque na situação que anda a saúde e sabendo da quantidade de reclames e da necessidade da população para com todo o aparato que a saúde oferece, você vislumbrar e identificar o fechamento de posto. Eu vou só fazer um complemento, Osni. Não são fechamentos, não são interrupções, são suspensões e transferências de atendimentos. Mas isso decorreu, o prefeito chamou todos os vereadores para uma reunião no gabinete e explanou acerca da necessidade de fazer isso. Porque no orçamento previsto para este ano, o orçamento feito no ano passado pela administração anterior, não houve a previsão de um valor X, aproximado em 2 milhões de reais, para o Departamento de Saúde, para algumas ações de saúde, como compras de seringas, compra de materiais básicos e também o combustível utilizado para levar os pacientes de Porto Ferreira a outras cidades. O prefeito detectou isso junto da secretária da Saúde, da diretora do Departamento de Saúde, e chamou a Câmara para dizer sobre o problema, o buraco e a gravidade do assunto, porque não é dinheiro que a administração precisa. Não houve a previsão na dotação para a liberação desse dinheiro. E em razão dessa circunstância e sopesando,
eu vou interromper as viagens dos pacientes de Porto a outros locais, ou eu vou tentar suspender alguma atividade aqui, transferir, remanejar para atender a todos? Ora, ele escolheu o mais sensato. Eu vou ter, não tenho outro recurso a não ser a transferência dos atendimentos, que foi o caso do PA, Sim. Transferiu para o pronto-socorro, então voltou ao que era, antes do PA você sabe que Sim. Era o pronto-socorro, e o caso da UBS Dr. Mozart Baggio, no sim. Águas Claras, que foi um caso peculiar sobre a exoneração de uma enfermeira do bairro Cristo Redentor e o... como chama o órgão? Corém. Sinalizou de que não pode o postinho funcionar sem, a UBS funcionar sem a enfermeira. A enfermeira do Águas Claras foi para o Cristo Redentor, porque diariamente o Cristo Redentor, a UBS de lá, tem um atendimento de mais de 200 pessoas. Sim. E o Águas Claras o Jardim Águas Claras tem um atendimento de 30, 40 pessoas. Certo. E os atendimentos que necessitam de enfermeira da UBS do Águas Claras passou para o Jardim Anésia, que é o bairro mais próximo. E continua aberto a UBS do Águas Claras, mas com atendimentos pequenos, como entrega de algum medicamento, como medição de glicose, de pressão e outros. O que nós apuramos junto do Poder Executivo? Estão sendo tomadas medidas para não criar um caos na saúde, Sim. tendo em vista as necessidades em cada área. Ora, você precisa da saúde para os utensílios necessários, seringa, algodão, gás, não sei o quê. Você precisa da saúde para adimplemento de medicamentos, receber os seus medicamentos no posto. Você precisa da saúde para locomoção para determinados tratamentos. Então você precisa de um aparato muito grande e o orçamento não dá. E ainda mais com a falta, a lacuna dessa previsão, isso deu uma desestruturada e o prefeito está tomando essas medidas para não vulnerabilizar as áreas em que a saúde atua. Eu gostaria de comentar com você, como eu disse no fechamento do bloco anterior, sobre essa polêmica. Inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar moradores e também hoje nós entrevistamos o Gustavo, gerente de operações da Odebrecht Ambiental, né, fazendo as suas explicações, como ouvimos também os moradores quanto à reclamação da tarifa de água e esgoto. Eu gostaria de saber de você, Miguel, o que a Câmara Municipal ela tem feito, né, quanto a essa questão dos valores. Osni, esse é um assunto que está sendo tratado pela Câmara Municipal desde a primeira sessão ordinária. Na primeira sessão ordinária recebemos um número relativo de cidadãos que fizeram os seus apontamentos e as suas reclamações. Na segunda sessão continuaram e desde a primeira nós temos tratado com o assunto com absoluta responsabilidade e transparência, porque esse é o nosso dever. O que a Câmara se propôs e o que a Câmara está fazendo. A Câmara informou, por meio da presidência, na primeira e na segunda sessão, o que é possível ser feito dentro da alçada da competência do Poder Legislativo. Sim. O Poder Legislativo não é um poder de execução, ele é um poder de legislação e fiscalização, essencialmente no que diz a Constituição Federal. Muito bem. Nós esclarecemos a população, por meio da sessão, e principalmente esses cidadãos que nos procuraram, que estão acompanhando os trabalhos do Legislativo, que o primeiro passo seria ouvir as partes. Portanto, a Câmara ouviu, a convite mesmo da própria concessionária, a Odebrecht. Houve uma reunião com a Odebrecht foi até a Câmara, na presença dos 11 vereadores, se pronunciou, explicou a versão dela, explicou o trabalho dela, o que ela vem fazendo, enfim, fez todas as considerações plausíveis e referentes aos trabalhos dela. Depois da reunião da Odebrecht, da concessionária, esse grupo de cidadãos nos pediu uma reunião. Sim. E foram ter conosco. Acredito que umas 20, 22 pessoas compareceram na Câmara. Essas pessoas apresentaram os seus problemas para com as tarifas de água, as suas dificuldades, as suas
contas exorbitantes, enfim, fizeram o posicionamento de suas versões e do que está acontecendo. Depois da reunião com esses cidadãos, e como já estava previamente agendado, nós tivemos nova reunião, mas desta vez com a agência reguladora, que é o órgão controlador e o órgão mediador entre a população e a concessionária. A agência reguladora explanou, fez todas as suas considerações técnicas, demonstrou o que vem atuando, o que vem fazendo, e após essa reunião, essa conversa com esses 3 segmentos, nós tomaremos um posicionamento que ocorrerá na sessão de segunda-feira. Não vou abreviar porque é uma matéria oficial, é um assunto oficial que será tratado na segunda-feira. Nós dissemos, Osni, na primeira sessão e na segunda sessão, que teríamos etapas e teríamos que nos fundamentar sobre qualquer procedimento que a Câmara fosse adotar. Portanto, teríamos que ouvir as partes, que já ouvimos. Deveríamos, talvez, fazer uma audiência pública. Para quê? Colocar as partes em questão, colocar a população participando, tirar as dúvidas daquilo que não foi sanado nas reuniões que tivemos e, quiçá, não chegando a um denominador por meio da audiência pública, temos a possibilidade de fazer e a titularidade de criar na Câmara uma comissão especial de inquérito para avaliar com maior... É a SEI. Avaliar com maior precisão e analisar as reclamações. Quais são os problemas. Então, essas são as funções que a Câmara possui e que a Câmara pode utilizar para com o assunto relacionado à exorbitância das tarifas. O que eu chamo a atenção da população e peço, por obséquio, e peço também, Osni, que você, sendo um comunicador, sendo um apresentador e que está em contato com a população, irradie isso, leve para a população. A população precisa levar todos os seus descontentamentos para com a concessionária, para com as abusividades de tarifas que são alegadas, para com todos esses reclames concernentes ao trabalho de concessão. A população deve levar isso ao conhecimento da agência reguladora. A agência reguladora é o órgão específico que vai analisar o ato. Ela se localiza no edifício Fratini, tem elevador para ter acesso lá, o acesso ocorre, não sei o horário da agência, mas acredito que seja ininterrupto. E a agência, o que ela faz? Ela recebe o cidadão, analisa o pedido do cidadão e dá um procedimento. Mas a agência não está resolvendo o meu problema. Um cidadão pode alegar. Fui lá e não resolveu, não tem importância. Procure pela agência que ela é o órgão controlador. Ela é o órgão de controle que precisa desses dados, que precisa da demanda pública para tomar as suas providências. Sem a demanda pública oficial, a agência não tem titularidade para exigir certas coisas. Então isso eu peço encarecidamente, porque eu mesmo precisei de alguma situação lá atrás, relacionada à concessão de água, aos serviços de água, e procurei pela agência, e fiz meu protocolo, e fiz o meu pedido. E isso é saudável, porque o cidadão tem à sua disposição e de modo gratuito os trabalhos desse controle. Eu só tenho uma dúvida nessa sua fala, quando se diz respeito a procurar diretamente a agência reguladora. O morador, seria necessário, constatando um valor que ele de uma diferença de um mês para o outro, primeiro esse morador teria que procurar a empresa para depois a agência? Não? Osni, eu entendo o seguinte: a empresa, ela é a empresa que fornece o serviço de água, correto? Se a emissão da tarifa foi uma emissão exorbitante e que o morador está descontente, inicialmente, como um consumidor, ele procura pela Odebrecht, pela concessionária. Não resolvendo o seu problema, entendendo que, olha, eu estou sendo lesado nisso, não é isso, não procede, a agência reguladora está justamente para cumprir o script do quê? Regular. Certo. Ela vai usar aquele documento que o cidadão vai levar até ela, vai observar e vai falar, olha, nesse caso realmente tem como nós
intercedermos em favor. Houve de fato uma exorbitância. Não houve uma exorbitância. Esse caso aqui, infelizmente, está acontecendo um vazamento, está acontecendo isso ou aquilo. Então ela serve como órgão de aparato, de amparo para a população. Ele é o amparo e ele é o controle. E de repente acontece um imprevisto, você recebe algo e você não deve aquilo, não há vazamento na sua casa. A agência pode até ir à sua casa, fazer a aferição, verificar junto da Odebrecht. Olha, realmente não tem vazamento aqui, então há algum problema. Entendi. Certo? Então é um direito. Pense no PROCON. Sim. O cidadão, quando tem um problema, ele não procura o PROCON em pequenas causas. A mesma coisa é a agência. Ela está aí para servir ao município. Mas vamos voltar ao tema, Osni. Fiz esse introito para dizer sobre os trabalhos da Câmara. A Câmara já fez essas 3 reuniões e na segunda-feira ela vai dar um posicionamento à população sobre o assunto relacionado ao Odebrecht. O que a Câmara vai fazer, até onde ela pode ir, e o que ela pretende iniciar e como e de que forma. E isso vai ser amplamente divulgado por quem? Pela Câmara, pelo Poder Legislativo. Não vai ser por um, não vai ser por outro. É o Poder Legislativo que vai divulgar e levar a população à satisfação daquilo que ela está entendendo estar de forma abusiva, de estar de forma correta ou não. Ela vai fazer todos os seus estudos, suas análises. Bom, então já está um convite aí para a população acompanhar a sessão da Câmara, comparecerem. É essencial. É essencial que a população possa ir, como o Miguel disse, terá um posicionamento oficial da Câmara a respeito desses fatos, né, dessas reclamações e também da empresa, né, o que vai acontecer, né, quais são as medidas que a Câmara Municipal vai tomar. Miguel, deixa eu registrar a participação aqui do Edson. Ele tem uma pergunta para você, eu vou colocar no ar. Deixa eu só aumentar aqui, eu vou colocar no ar agora. Boa noite, Osni. Boa noite, Miguel Brajone. Parabéns aí pela presidência da Câmara de Porto Ferreira. Miguel, o que os municípios podem estar fazendo para não deixar essa conta da Petrobras aí estourar nas costas do povo mais uma vez? De que forma nós podemos fazer para parar os políticos corruptos do Brasil, que hoje estão no poder aí, usando essas empresas de fachada aí para saquear todo o nosso país querido? Muito obrigado, Miguel. É o Edson, aqui de Santa Rosa, que faz essa pergunta. Então, uma boa noite, tudo de bom para vocês aí. Muito bem. Edson, boa noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo elogio, pela congratulação. Eu concordo com você, é revoltante. É revoltante você dar o voto, você confiar o voto num elemento, num cidadão assim como você, mas que vai lá, na hora que assume um posicionamento, um mandato, ele mostra quem ele é. Ele mostra que ele é corrupto, ele mostra que ele é safado, que ele não merece o seu voto, ele te trai. Esse sentimento de traição afeta e irrita e deixa a gente revoltado e, sobretudo, Edson, descrente. Isso é o pior de tudo. Você acaba tendo uma descrença e essa descrença vai tendo o que você elencou, uma generalidade. Você vai ficando descrente de tudo, de todos, e isso não é bom. Isso não é salutar, porque o sistema está aí. Não tem como remar contra esse sistema, infelizmente. A não ser que o país entre numa situação diferenciada, num estado de sítio, num outro tipo de estado. Mas vamos à sua pergunta. As câmaras municipais, infelizmente, elas não têm um poder de fiscalização num assunto desse de Petrobras, num assunto que envolva os escândalos nacionais. Esses assuntos eles devem ser levantados, estudados, analisados e julgados por quem? Pelo Poder Judiciário, que é o poder que tem uma função típica de julgamento. A Câmara ela não tem a função típica de julgamento, ela tem a função típica de fiscalização, como eu já disse, e de legislação. O máximo que podemos fazer na função da vereança, no mandato de vereador, é o voto de repúdio, e que hora ou outra acontece pelo Poder Legislativo. A Câmara faz um ofício a determinada situação que está sendo apreciada pelo Congresso Nacional ou pela Câmara, pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara dos Deputados, e ela encaminha um voto repudiando aquilo que está sendo apreciado por esse órgão. É o máximo que a Câmara consegue chegar.
O voto de repúdio ele representa um documento assinado por um número X de vereadores que ali colocam os seus motivos, as suas exposições e o seu repúdio àquela adoção que está sendo apreciada e adotada pelo órgão, pelo poder em si. Fora isso, Edson, é importante conhecer o candidato. Eu disse há pouco sobre a participação do eleitor na vida do candidato. Tem que participar, tem que acompanhar, não é só o votar. Olha, eu vou votar, vou fechar os olhos e daqui 4 anos eu voto outra vez ou mudo o voto. Não. Infelizmente, em razão disso que você elencou, dessas corrupções, dessas canalices que só envergonham a nação e que fazem com que aquele sentimento patriota vai para o ralo, porque a gente vai ficando com vergonha dessas condutas das pessoas que representam a nossa nação, nós precisamos, para repelir isso, acompanhar o candidato. E, claro, é muito difícil você acompanhar um deputado, a vida de um deputado. Você não está do lado dele, você não está próximo dele, o contato a ele é muito difícil. E você também tem o lado dele. Às vezes o deputado não tem esse liame, não tem esse contato com você, porque ele atende 3 mil pessoas, 4 mil, não dá. A vida do político ela também tem esse lado. Eu disse para o Osni logo que cheguei aqui, a minha faina hoje, o meu dia hoje, ele foi das 15 para as 9, a 12h40, das 15 para as 3 da tarde até as 9 horas da noite. Esse foi o dia de hoje. Ontem eu saí da Câmara às 11 horas da noite. Então é tenso, porque a população solicita, reivindica, pede, e toda essa atenção nós temos que dar. Tem que chegar à população o retorno do seu pedido. E nem tudo a gente consegue resolver. Nem tudo tem possibilidade. Mas só para finalizar, o Edson, a Câmara, portanto, ela está adstrita à função, isto é, limitada à função de fiscalização, legislação e também, de acordo com o nosso regimento interno, ela tem a função de assessoramento. Existe julgamento pela Câmara? Existe, em uma condição, quando as contas do prefeito chegam para apreciação. Essa é uma das condições, além da perda do mandato do prefeito ou de vereadores, os vereadores se tornam julgadores nesse caso. Fora isso, não tem o que a Câmara possa fazer, mas sim, sempre repudiar, sempre divulgar e contar com a população para esse mecanismo de controle e de repúdio a essas condutas que só causam vergonha a nós. Muito bem, tá aí então o questionamento do Edson, né, que é para o Miguel, que pode ser feito. Miguel, agora 9 horas e 51 minutos, vamos liberar você para você descansar. Mas antes disso, eu gostaria terminar a jornada. Gostaria de te agradecer, né, pela presença aqui na Inovadora. Obrigado, viu, por ter disponibilizado, né, esse seu tempo aqui, né, para a gente bater esse papo. De pronto atendeu, não, eu vou lá, vou conversar com você, vamos conversar. Faltei da faculdade também. Olha, temos que registrar isso, né? Temos que registrar isso. E mais uma vez, obrigado, né? Você sabe que já acompanho seu trabalho desde, né, do mandato, seu primeiro mandato, isso, né? Já acompanhando. E agora nós continuaremos acompanhando aí durante toda a sua presidência da Câmara em Porto Ferreira. Mais uma vez, obrigado. E sempre que precisar, os microfones da Inovadora estará sempre à disposição. Osni, eu quero retornar à Rádio Inovadora em um outro momento, naturalmente, para lhe trazer aos ouvintes informações sobre a administração na Câmara. Nós assumimos a presidência da Câmara e estamos a todo vapor trabalhando pelo Poder Legislativo. E a população vai identificar logo muitas informações, muitas situações, muitas mudanças da Câmara, nos procedimentos da Câmara, tanto legislativos, quanto administrativos e quanto, inclusive, a servir a população de um modo legal. A Câmara existe para servir a população. A Câmara é a Casa de Leis e também conhecida como a Casa do Povo. Então o povo não tem que se avexar, não, de ir à Câmara. Tem que ir, tem que procurar seu legislador, seu representante e se aproximar dos trabalhos. Não é bicho de 7 cabeças, nós estamos lá, estamos lá para representar e para atuar em prol de uma cidade cada vez melhor. Miguel, relembrarei você de uma entrevista que você me deu, não sei se era para a TV Mix ou para Porto FM na época, mas estou relembrando você agora como presidente da Câmara Municipal, uma ideia
que surgiu de você para que a população pudesse fazer perguntas durante a sessão da Câmara. Uma boa ideia que poderia, né, depois de uma análise, ser colocada em prática aqui em Porto Ferreira. Osni, eu não sei se a população fazer perguntas, porque existe um rito pelo regimento interno que ele não permite isso, e mesmo que a gente modifique o regimento, há situações que não podemos inserir, criar e modificar dentro do poder. É um poder, a Câmara, o poder legislativo. Mas nós temos uma intenção e uma pretensão que já foi aventada, e inclusive eu propus essa iniciativa em 2013 e 2014, foi rejeitada, e uma propositura que vai aproximar a população e a participação da população nos trabalhos da Câmara. Logo vai sair do forno. Que legal. Temos muito serviço e a gente vai se honrar muito em fazer isso e em servir a população. Muito bem. Obrigado, Miguel, mais uma vez. Bom final de semana para você, né? Com muito trabalho, com certeza, né, amanhã? E nós voltaremos a te entrevistar aqui na Inovadora FM. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Osni, muito obrigado aos queridos ouvintes.